Bom dia, irmão. Bom dia, irmão. Nessa terça-feira abençoada por Deus, vamos mais uma vez nos colocar na presença de Deus para agradecer pelo dom da vida. E ao mesmo tempo que a gente agradece, a gente pede a Deus saúde, paz, alegria para todos nós. Neste momento, o silêncio está cantando uma canção de amor e paz. O silêncio está rezando uma oração para o nosso irmão. Por isso, vamos rezar pelos nossos irmãos e irmãs que se encontram doentes nos hospitais, em seus lares. Vamos rezar por todas as pessoas que foram acidentadas nestes dias. Rezar pelas pessoas que perderam o sentido da vida, que estão depressivas, tristes. Vamos entrar em comunhão com todas as pessoas que foram desenganadas pelos médicos. Rezar por todas as vítimas da pandemia, por todos os cuidadores, cuidadoras. Rezar por nós, nos colocando nesta presença amorosa de Deus. Por isso eu te convido mais uma vez, silenciar, para que o silêncio habite em nós e Deus possa se manifestar. O silêncio está cantando uma canção de amor e paz. O silêncio está rezando uma oração por teu irmão. Muita gente vive sem amor e tem solidão, mas aqui nesta casa do Senhor, solidão não existe não. Solidão não existe não. O silêncio está gritando, pedindo paz, gritando amor. O silêncio está falando, põe teu amor no teu Senhor. Muita gente vive sem amor e tem solidão, mas aqui nesta casa do Senhor, solidão não existe não. Solidão não existe não. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 13, do versículo 18 ao 21. Lucas 13, do 18 ao 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E Jesus dizia: o que é semelhante ao reino de Deus? E com que eu poderia compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e joga no seu jardim. A semente cresce, torna-se árvore, e as aves do céu fazem seus ninhos nos ramos dela. Jesus disse ainda: com que eu poderia comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Jesus vai contar no evangelho de hoje 2 parábolas bem pequenininhas.
A parábola da semente e da mostarda é a menor parábola que Jesus contou nos seus evangelhos. É uma parábola bem pequena, mas que tem um grande significado. Só para lembrar que Jesus está fazendo aqui, tentando explicar para o povo o que é o reino de Deus. Por isso ele vai usar a parábola, que era muito comum usar. Os mestres usavam parábolas para explicar as escrituras ou para explicar alguma coisa para o povo, né? Quando queria que o povo entendesse de uma maneira mais simples. E Jesus vai usar o quê? Jesus vai usar a semente de mostarda, que era comum na época, né? Coisa simples lá do agricultor, e vai usar o fermento, usado também para fazer o pão, usado especialmente pelas mulheres na sua época para fazer o pão. Então Jesus usa coisas e imagens do povo, traz a imagem do povo para explicar as suas parábolas, o reino de Deus, aqui no caso o reino de Deus. Só para lembrar que Jesus não veio pregar a si mesmo, Jesus não veio falar de si mesmo, mas ele veio falar do reino, ele veio implantar o reino de Deus. Então Jesus ele não fala de si mesmo, mas ele fala do reino de Deus. O conteúdo da sua pregação, das suas pregações é o reino de Deus. Muito bem, a semente do amor de Deus foi plantada no jardim do nosso coração. E na medida em que damos conta da sua presença em nós, ele vai se tornando grande a ponto de extravasar para alimentar a todos, especialmente os mais carentes, os mais necessitados. O reino do céu é como a semente de mostarda, que uma vez lançada na terra, ela vai brotar, ela vai nascer, ela vai crescer e vai se tornar uma grande árvore, onde os pássaros podem sentar, onde os pássaros podem fazer os seus ninhos. E depois é como a semente, é como os fermentos colocados na massa. Se a gente coloca o fermento na massa de pão, na massa do trigo, na farinha do trigo, a gente não percebe. Você coloca e mistura, a gente não vê o fermento. Mas aos poucos, sem que a gente perceba, a massa vai crescendo até se tornar grande, né? Para dizer, o reino de Deus também, ele é feito de pequenos gestos. Pequenos gestos, quando a gente se coloca à disposição, a gente vai fazendo o reino de Deus crescer, né? Com pequenos gestos, com coisas pequenas, com coisas que estão ao nosso alcance, como uma palavra de amor, uma palavra de carinho, como um gesto de amor, como um olhar profundo para alguém que está necessitando. Quando é que o reino de Deus acontece? Ele já está acontecendo e ele não está acontecendo. Parece confuso isso, né? Mas quando é que ele acontece? Quando tem justiça. Quando as pessoas vivem com dignidade. Isso significa dizer que o reino de Deus já está acontecendo. Mas quando é que ele ainda não está acontecendo? Quando tem injustiça, quando as pessoas não vivem com dignidade. O que significa dizer o reino de Deus? Significa dizer que Deus reina. E quando Deus reina, tudo fica bem. Né? As pessoas têm uma vida digna, não vivem nas injustiças. Então, é dar lugar para que Deus reine, deixar Deus reinar. E o que é que acontece na maioria das vezes? Para Deus reinar, Ele precisa de nós. Ele precisa de nós. Só que muitas vezes nós não nos damos conta disso. E às vezes nós preferimos servir ao mundo, nós preferimos ajudar o mundo, né, com os seus valores mundanos, né, com as coisas ruins que esse mundo muitas vezes nos oferece, do que colaborar com Deus, do que ajudar no reino de Deus. Ou seja, do que plantar o amor, né, a justiça, a paz. Às vezes nós corremos atrás, especialmente nesse período, né, de política, a gente vê as pessoas desesperadas, até colocando as suas vidas em riscos para correr atrás de pessoas que não estão nem aí com a gente. Agora é hora da gente receber visitas e mais visitas. Depois que passa tudo, ninguém recebe visita, a gente nem vê a cara desse povo.
Então, para dizer, é necessário que a gente aprenda com Jesus. A gente aprenda com Jesus a construir, a implantar, ajudar na implantação do reino de Deus daqui e agora na nossa vida. Especialmente no cuidado aos pequenos, né? Aqueles que se encontram excluídos, que se encontram distante do reino, porque foram excluídos por essa sociedade injusta. Então Jesus nos convida neste dia de hoje a dizer, olha, nós precisamos ser árvores, e árvore que acolhe a todos, que dê sombra. E as pessoas, quando elas estão cansadas, depressivas, desanimadas da vida, é preciso encontrar árvores grandes, que tenham uma boa sombra para descansar, não só o seu corpo, mas a sua mente, o seu coração. Então sejamos árvores boas, né? Sejamos como fermento, uma vez colocado na massa, vai fazendo crescer devagarinho. E todos nós trazemos em nós a marca do amor de Deus. Todos nós somos capazes, porque temos dons. E não adianta, porque às vezes a gente diz, eu não dou conta, não tenho condições, não tenho coragem. Mas aí quando chega nessa época, a gente sai correndo atrás de carros, bota os carros à disposição, gasta gasolina de boa. Então isso significa dizer que nós temos condições sim. Mesmo sabendo que às vezes o que a gente tem é muito pouco, mas basta a gente colocar à disposição, assim como a semente, ela é pequenininha, a menor das sementes, colocada no chão, ela vai germinar e ela vai dar frutos, assim como a massa, um pouquinho de massa, no mundo de farinha de trigo vai fazer essa massa crescer e se tornar bem gigante. Portanto, vamos colocar o pouco que a gente tem à disposição de Deus, à disposição da vida, especialmente das pessoas mais carentes, das pessoas que se encontram à margem da sociedade. Que o Senhor Jesus nos abençoe neste dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todas e todos um bom dia e podemos continuar meditando o Evangelho de hoje.